Fala galera, meu nome é João Vitor, da Tesouros do Brasil. Bem-vindos ao canal Hauí da Havaianas. Eu estou em Floripa, porque a Gabi está me mostrando essa Ilha da Magia. Estou apaixonado por esse lugar. Falar nisso, cadê ela? Gabi, chega mais. Tudo bem, amigo? Tudo certinho? Na ilha maravilhosa mesmo? É. É um baita lugar. Não sou uma baita guia? Fala a verdade. Baita guia. Eu sou uma baita guia. Tudo isso aí mesmo, verdade. Mas assim, hoje eu queria dar uma descansadinha, fazer uma fofoca. Vem comigo ou não? Eu adoro fofoca. Tu adora fofoca? Ah, então ó, sobe som, fica esse visu de fazer fofoca. Não sei se te contei a fofoca maior que existe, a lenda de Florianópolis. Que Florianópolis é cheio de bruxas. É isso? É isso, por isso que é a Ilha da Magia. Exatamente por isso. Tem as lendas de Franca em Cascais, que tipo, em tudo quanto é lugar tem bruxa, entendeu? Então se você amanhece com uma mancha roxa, um negócio assim, porque uma bruxa te pegou. E as pessoas realmente acreditam, assim, tipo... A minha avó acreditava real. Minha avó acreditava real. E aqui onde a gente tá, é um lugar que as pessoas pulam de asa delta. A vista é um absurdo de linda. É bizarro, né? Tem parapente, também tem um monte de coisa. E você sempre costumou frequentar esse lugar aqui? Eu sou apaixonada pelo Gravatar e eu tenho umas neuras, assim, acho que pelo menos uma semana do verão eu entro numas piras de fazer esportes radicais. Aí tem, tipo assim, um verão eu pulei de asa delta, no outro verão eu fiz rafting, depois agora eu tô fazendo aula de surf. Mas espera, então você é uma manezinha, ou seja, você nasceu aqui e não sabe surfar, porque é uma coisa muito comum aqui, né? Corta o vídeo. Não, tô sendo humilhada, corta o vídeo. Mas o que agora fez você finalmente falar, tá, agora eu vou aprender a surfar? Eu sempre quis aprender a surfar, só que durante muito tempo da minha vida eu tinha um pouco de medo de mar, assim. Daí esse verão eu resolvi, quer saber? Tipo, vou largar um pouco de mão do medo, vou tentar. E eu me apaixonei. E como é que estão indo as aulas de surf? Eu pratico yoga há bastante tempo e é que nem o yoga. Tipo, a prática nunca é a mesma coisa. Tipo, tem um dia que você tá super flexível, que você consegue fazer as coisas e que você arrasa. E no dia seguinte parece que você nunca fez na sua vida, parece que é a primeira vez. Mas é muito legal, eu adoro essas coisas que me desafiam, sabe? Eu curto muito isso, pular de paraquedas, fazer rapel, eu adoro. Porque eu acho que quando as coisas começam a se encaixar, vem aquele sentimento de liberdade. Você fala, cara, eu me propus a fazer uma coisa e eu consegui. Então você fala, Nossa, é muito bom, né? é uma sensação que não dá pra explicar, assim. E esse contato com a natureza, a gente sentadinho aqui, da gente no mar, é uma coisa impagável, né? Muito bom. Nossa, eu sou muito apaixonada por Floripa. Me sinto completamente em casa, não só porque eu tô perto da minha família e dos meus amigos, mas também por sentir que eu sou pertencente a isso aqui, que eu faço parte disso aqui. Então imagina sabe? que agora que você acabou de se mudar pra São Paulo, você tá sentindo isso mais do que nunca, né? Nossa, quando eu preciso de um respiro, quando eu preciso voltar pra mim, eu tenho que vir pra Floripa, assim. Quando eu tô com a cabeça cheia, tô lá em casa, a primeira coisa que eu faço é descer uns quarteirões e ir pra praia. Eu moro em Copacabana, no Rio. Meu contato com a natureza é ali. Então acho que todo mundo tem isso, né? Você deve, sei lá, caminhar pela praia, qualquer coisa. Tem uma coisinha que você faz no seu dia que você, tipo, voltei. Realinha. É realinha, exatamente isso. Você viu que não foi assim um grande desastre, é uma trilhazinha de meia hora, mas você chega numa praia também que vale a pena. Maravilhoso. Gravatar, né? Gravatar, isso. Eu tenho um pouco de agonia quando você tem que fazer uma trilha muito longa e você não chega no lugar que você gosta. Sim. Tem algum perrengue de viagem que já passou muito tenso? Cara, eu tenho uns perrengues, mas nada muito tenso, não. Eu pesquiso muito antes de fazer viagem. É difícil eu entrar Ai, que é tão desorganizado assim. Eu morro de medo também de entrar nos perrengões, que aí eu pesquiso bastante antes de me propor fazer alguma coisa. Eu não, deveria fazer isso. Eu entro nos perrengues. Qual foi a viagem, assim, com mais perrengue que você já passou? Tem alguma específica, assim? Eu já me perdi na Rússia, né? E a galera lá não tava falando inglês também. Eu não conseguia me comunicar. Mas você tava com quem nessa hora? Pelo menos tinha uns amigos, Eu tava com dois assim? amigos. Ai, menos mal. E aí a gente pegou um carro e foi comprar um negócio que um amigo meu queria. E ele botou o endereço errado, sei lá, também não sabia falar russo. Vocês estavam dirigindo pela Rússia, então também tem isso? Não, a gente pegou um carro mesmo, tipo, com motorista. A gente parou num lugar, assim, que claramente não era o lugar que ele queria comprar o negócio dele. Tá. Onde é que a gente tá, então? Tipo assim, o que a gente faz pra ir pra voltar pro hotel? Não existe a menor possibilidade de a gente conseguir fazer alguma coisa. E aí a gente, tipo, passou juntos, assim, por várias ruas, encontrou um negócio que parecia um shopping. Aí a gente falou, bom, vamos tentar achar algum shopping aqui. No aplicativo a gente conseguiu. Daí a gente conseguiu pro hotel, mas isso durou, tipo assim, umas 2 horas. Eu fiquei umas 2 horas perdida na Rússia, sem celular, sem internet. Você é muito aventureira. Eu tento, mas assim, eu sou mais desorganizada do que aventureira. É legal que você então pelo menos se propõe, né? Porque você diz que é desorganizada, mas você já viajou vários lugares do mundo, assim, já explorou muitos cantinhos por aí bacanas. Eu já viajei pra muitos lugares, assim, e acho que um dos mais especiais foi pra Espanha, que eu fui sozinha. Cara, eu me apaixonei demais pela Espanha. E você é de boa, tipo, você chega no restaurante e fala mesa pra um, tranquila? Ou você tem alguma coisa, alguma reserva nesse momento
mesa pra um, e o cara fala, só pra um você faz? Não, é muito gostoso viajar sozinha. A gente tem 500 mil crises existenciais quando a gente tá viajando sozinha. Tem 20 e poucos anos e eu passei 45 dias na Europa e tinha isso, você tinha absolutamente todos os sentimentos num dia só. Você ficava super feliz e empoderado, sabendo que você tá viajando sozinho, se divertindo sozinho. Aí tem um momento de solidão, que você repensa, por que eu tô aqui sozinha? Aí tem alguns lugares muito específicos que você pensa, nossa, seria muito legal se eu estivesse com tal pessoa aqui. Tipo, tal pessoa ia curtir muito isso. E na época que eu fui, ainda a internet não era tão assim, todo mundo tinha smartphone ainda. Então você queria dividir, não dá pra mandar um WhatsApp assim, tô lembrando de você ainda. Você tinha que guardar, tirar uma foto. E guardar pra você e depois falar pra pessoa. Eu sou muito ruim pra tirar foto sozinha. Muito. Então, assim, na Espanha não tem uma foto que preste. Esse é sempre o drama do... Você pode tirar uma foto pra mim e tentar achar a pessoa que vai caprichar. Eu sou a pessoa que capricha, sabia? Eu capricho muito pras pessoas. Eu capricho muito. Esse aqui é um apelo, tá, gente? 2 apelos. Primeiro, se inscreva no canal. Segundo apelo, por favor, seja a pessoa dedicada a tirar foto de estranhos. Só o pedir para um estranho, pra maioria das pessoas, já é uma coisa que você juntou muita energia. Muito. E aí você juntou toda aquela energia, expectativa e a foto fica ruim? E você não tem coragem de reclamar, né? Não. E aqui na América do Sul, também você já viajou pra algum lugar bacana, assim, que você indica? Nossa, uma viagem inesquecível, assim, que eu pensei, acho que eu vou ter que morar aqui um tempo na minha vida. Foi pro Chile. Você foi pra onde lá? Você foi esquiar? Você foi pro deserto? Eu fui pra Santiago, aí passei um tempo lá, e aí fui pra algumas cidades perto, assim. Fui pra neve pra esquiar, descobri que não sei esquiar. Eu nunca esquiei, então não posso nem te julgar. De grande aventura no Chile foi o esqui. Ai, muito bom. Mas eu sou desses que topo também. Eu gosto de fazer umas coisas diferentes, que acaba que são as lembranças que você guarda depois. Você nem lembra, tipo, só da montanha bonita. E a gente tá aqui agora nesse tapetinho de yoga. Me conta como é que yoga entrou na sua vida. Cara, yoga entrou na minha vida pra me libertar das coisas, assim. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Minha cabeça não para. Me identifico. Nossa, eu... Percebeu, né? Que eu não calo a minha boca, eu falo pra caramba. Muita energia ali. E aí eu comecei a fazer yoga, eu fazia hatha yoga durante um tempo, assim. E sabe aquela falta de paciência, de tipo, ai, não tem que ficar meio parada demais, tem que ficar meio não sei o quê, aí coisa não sei o quê. E aí eu entrei pro Ashtanga Yoga. E o Ashtanga, você faz a mesma coisa, né? E você vai aumentando a sua série dia após dia. E aquilo foi me dando um senso de disciplina, de tipo, acordar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas. E aí, a partir da minha prática no yoga, eu fui entendendo tanta coisa sobre mim. Eles falam, né, que o yoga não mente, o tapete não mente. Então, se você tá irritado, você demonstra isso na prática. Se você tá com um problema pra resolver, você demonstra isso na prática. E aí, eu fui tendo um processo de autoconhecimento, assim, muito genuíno e muito orgânico. E eu fui entendendo tanto de mim que eu pensei, nossa, eu acho que eu não consigo mais não fazer isso. Porque é o meu momento de presença, assim. Que essa é uma coisa interessante, inclusive, que as pessoas têm uma ideia sobre o yoga, de que você tem que fazer grandes acrobacias e ficar de cabeça pra baixo. Então, tem isso também. Tipo, em alguns asanas você vai fazer isso. Mas a questão principal que a minha professora sempre fala é que yoga é presença. Esse aqui é o momento. Então isso é bacana porque qualquer pessoa pode praticar, né? Sim, porque qualquer pessoa. Mais do que posições de preparação física, é de se preparar, né? Exatamente. Tô entendendo, tô achando interessante. Eu acho que é muito legal pra quem é ansioso, assim, você falou que é um pouco também. Pra mim é muito complicado parar quieto, mas eu tô disposto a tentar uma coisa nova hoje. Disposto? Vamos fazer uma coisa nova. Ó, eu não posso ensinar yoga, mas eu posso te ensinar uma respiraçãozinha aqui, pra gente fazer juntos, pra gente entrar nesse estado de presença. E a gente conectar mais ainda com esse lugar maravilhoso. Então vamos lá, perninha aqui de lótus, se conseguir. Tá. Aí agora a gente vai fazer um mudra. O mudra é tipo um asana com a mão, assim. Vai ser assim, ó. Aí você vai tapar uma das narinas e puxar o ar. Tá. Aí você vai trocar e soltar pela outra. Entendi. Bem devagar isso. Tá. Amando essa experiência. Muito obrigado. Foi muito bom. Tô amando também. Queria agradecer a Havaianas, porque não é todo dia que a gente vem pra um lugar desse. Muito obrigado, Havaianas. Eu acho que a gente podia finalizar com tibum, hein? Lá no Rio a gente chama mergulho de tibum. Como é que você chama aqui? Tibum. Vamos dar um tibum, sabia disso? Nossa, eu quero falar tibum agora, pro resto da minha vida. Vamos dar um tibum? Vamos dar um tibum. Partiu. Ai, que carioca que eu tô.
isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa fofoca, da nossa conversa, porque a gente falou muito, né, amigo? Muito, mas foi muito gostoso. Foi muito bom também. Muito obrigada, Havaianas, por tudo, assim. Foi uma experiência incrível. Espero que você tenha gostado da minha ilha, amigo. Gostei demais, demais. Já quero voltar. Esse vídeo não é o único. A gente já fez um vídeo aqui fazendo um tour por Floripa, mostrando os lugares que eu mais gosto. Espero que vocês gostem também. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. É muito importante pra gente. Comenta aqui também o que você achou. O que se você gostou mais, o que você faria aqui de diferente, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Valeu, Havaianas. Tchau, tchau. Valeu, Havaianas. Vamos, amigo. Vamos comer? Vamos comer. O que tu acha? Fazer uma boquinha? Sim. Vamos fazer uma boquinha, então.